Dando seguimento à nossa reflexão sobre a Palavra de Deus, continuando a reflexão da semana passada, nós vamos tomar o Evangelho de São João, agora no capítulo 14, versículo 21. Nosso Senhor nos fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Olha aqui, promessa linda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei a ele. Veja, irmãos, a importância de levar a palavra de Deus a sério. A importância de guardar a palavra de Deus. Nosso Senhor ensina de uma maneira cristalina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você tem que ter os mandamentos de Deus, conhecer a palavra de Deus, mas guardá-la. Por que a gente guarda alguma coisa? Nós guardamos as coisas para usar quando necessário. Então, nosso Senhor pede para a gente fazer o mesmo com a palavra. Eu tenho que memorizar a palavra. Eu tenho que, às vezes, repetir o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até memorizá-lo, até trazer ele para a memória mais profunda. Nós temos uma memória superficial, que lemos, no outro dia não lembramos de mais nada. Lemos hoje, amanhã não lembramos. Mas quando trazemos para a memória mais profunda, quando a gente persiste naquele versículo, naquela leitura, às vezes eu costumo até escrever esse versículo num papel, afixá-lo num quarto, numa parede, para lê-lo novamente. Esse é o sinal que eu estou aprendendo a guardar a palavra de Deus. É preciso aprender a armazenar no nosso coração, no nosso inconsciente. E Jesus fala que é essas pessoas que o amam. Aquela pessoa que guarda a palavra. Essa é a pessoa que eu amo. E meu Pai o amará. Ainda tem uma promessa. Você quer receber o amor de Deus na sua vida? Você quer ter experiência que é guardado, que é protegido pelo Pai? Que é uma pessoa, um filho de Deus, uma pessoa querida? Deus se ocupa com você, Deus guarda você como um pai? Comece a guardar a palavra, porque o Pai o amará. E Jesus fala também: eu o amarei. Então, é duas promessas. Nós temos a promessa que o Pai vai nos amar e que Jesus vai nos amar. Na semana passada nós falamos que o Espírito Santo vem, né? Quando a gente guarda a palavra, o Espírito Santo vem. Então o Espírito ensina a gente a conhecer Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Então é a Trindade agindo na nossa vida quando a gente guarda a palavra. E é tão lindo que fala assim: e eu manifestar-me-ei a ele. Por quê? Porque quando eu tenho uma palavra guardada no meu coração, eu orei, meditei, refleti, guardei aquela palavra, ela se instalou em mim, ela faz parte da minha mente, do meu inconsciente, até do meu subconsciente. Quando vem um problema relacionado com a palavra vem e se manifesta em nós. A gente vê a presença de Deus através da palavra. Vou dar um exemplo muito simples. Deus me deu uma palavra no Salmo que fala assim: desde agora ele levanta a minha cabeça sobre os meus inimigos. Eu não lembro o nome do Salmo, mas o versículo eu lembro claramente. Desde agora ele levanta a minha cabeça sobre os meus inimigos. E eu esqueci esse versículo e fiquei mais de uma semana orando nele. Desde agora ele levanta a minha cabeça sobre os inimigos que me cercam. Desde agora. E em oração, guardando essa palavra, refletindo, pedindo a Deus que me desse um coração firme diante dos meus inimigos, diante dos meus problemas. Num dado dia de manhã, recebo a ligação: seu irmão bateu o carro, as pessoas estavam no outro carro, morreu, e ele está indo com a esposa e o seu irmão e sua cunhada para Goiânia. Tinha dois irmãos casados com as esposas. Bateram o carro no trevo de Portelândia, lá no sul de Goiás, e estavam vindo para o hospital aqui em Goiânia. E do outro carro, duas pessoas tinham falecido. E o outro carro, o da traseira, não teve nada. Então, me ligou: olha, morreu dois aqui, um não teve nada, e os seus irmãos são todos machucados. Estão indo para Goiânia. E eu saí de casa e fui para o neurológico. Sabia que ia para o neurológico. E lá no neurológico eu fiquei esperando 1h15 mais ou menos. Mas em momento nenhum veio desespero. Eu vi a manifestação de Deus. Esse versículo ficou na minha mente. Eu proclamava: desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam.
Quando queria vir a preocupação, a agitação, desde agora, ele levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Olha, eu tive uma experiência de Deus estar lá comigo. Fiquei firme 1h30 quando eles chegaram, chegou assim, já tinha bastante tempo, né? 1h e pouco. Eu estava firme, acolhi meu irmão, orei com ele, fui na sala de tomografia com a minha cunhada, que ela estava muito desesperada, acompanhei ela, peguei firme na mão dela, e ela tirou, fez os exames, ela estava descontrolada no momento, e agarramos firme, ela fez os exames, voltei para o outro que estava com a clavícula quebrada, o ombro, nós oramos por ele, orei para minha outra cunhada, mas assim, lucidamente acolhi, fiz as entradas no hospital, fiz as acolhidas, todas que eles moravam no interior, e ali estava sob minha responsabilidade. Acolhemos com a força, com a impressionante graça que eu recebi para enfrentar aquela tempestade. E eu percebi o quanto Deus foi generoso comigo ao me dar aquela palavra uns 15 dias antes. E eu me esforcei o máximo para guardá-la, tanto é que eu nunca mais esqueci dessa palavra. E às vezes quando vem uma situação, um problema, eu repito esse versículo para mim, e ele é um refrigério. Está na minha despensa, está guardado na minha alma, faz parte da minha vida esse versículo. Que Deus levanta a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Então o medo, a dúvida, a preocupação não tomam conta da minha cabeça diante de situações. Não tem tomado. Por quê? Porque tenho no meu coração a palavra guardada. E é isso que Jesus promete. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará e eu o amarei e manifestar-nos-emos a Ele. Deus se manifesta em nós pelo poder da palavra. Quando eu proclamo a palavra, nós sabemos disso. Jesus proclamava a palavra e as graças aconteciam. Quando a gente proclama um versículo guardado, um versículo que foi objeto das nossas orações, das nossas reflexões, que ele se instalou no nosso coração, nós temos aí poder de Deus, presença de Deus viva. Ele diz, eu me manifestarei a Ele. Essa palavra é o próprio Jesus. Jesus se manifesta a nós porque essa palavra se torna viva. E é isso que precisamos aprender. Não basta lermos a Bíblia, precisamos aprender a guardar os mandamentos de Deus. Guardar a palavra de Deus no fundo do coração para que possamos experimentar quanto fruto ela pode dar em nossa vida. Irmãos, guardemos a palavra de Deus e seremos abençoados. Amém.